Há fases na vida em que começamos a perceber um afastamento silencioso. Algumas pessoas, mesmo da família, vão se distanciando devagar, sem explicação clara, sem brigas ou rompimentos evidentes. Só o silêncio se instala e a sensação estranha de que algo mudou fica no ar. No começo isso machuca. A mente busca explicações, revira memórias, tenta encontrar um erro, uma palavra fora do lugar, uma atitude que justifique. Quando nada aparece, o coração se confunde. Se pergunta se fez algo errado, se podia ter agido diferente, se deveria ter insistido mais. E é aí que a alma começa a se cansar de buscar respostas na superfície. Com o tempo, algo inesperado acontece. Mesmo com a dor e a saudade, surge uma paz. Uma calma que brota no silêncio, uma leveza nas pausas que antes eram ocupadas por conversas pesadas. O ar parece mais limpo, o coração respira melhor e essa paz confunde. Como pode a ausência de alguém tão querido trazer alívio? Nesse ponto, nasce um novo entendimento. Nem todo afastamento é perda, nem toda distância é rejeição. Às vezes, o que machuca hoje está nos protegendo de algo que ainda não enxergamos. Existe uma sabedoria maior em movimento, conduzindo caminhos que ainda não conseguimos compreender. Algumas relações drenam nossa energia. Não por maldade, mas porque certas pessoas carregam dores e frustrações que não conseguiram curar. Elas falam, opinam, criticam, se preocupam, mas por dentro estão pesadas. Quando começamos a crescer por dentro, quando nos aproximamos mais de Deus, esse peso começa a incomodar. O que era tolerável passa a exaurir. O afastamento costuma acontecer nessa virada. A pessoa começa a rezar mais, a buscar silêncio, a viver de um jeito mais coerente com o que sente no coração. E isso incomoda quem prefere não mudar. A luz que começa a brilhar dentro de alguém revela sombras que outros não querem encarar. Daí vêm as ironias, os comentários sutis, as críticas disfarçadas de cuidado. Não há brigas declaradas. É tudo muito sutil. Frases que desanimam, olhares que desencorajam, conselhos que enfraquecem a fé. E aos poucos o coração se protege. A vida cria distância sem estardalhaço, só vai colocando cada um no lugar onde precisa estar. Às vezes, o afastamento é providência. Nem todos lidam bem com a mudança do outro. O crescimento de alguém pode despertar inseguranças antigas, medos, comparações. E tudo isso, quando não é curado, vira crítica, indiferença ou tentativas de diminuir o valor do que o outro está vivendo. Não por maldade consciente, mas porque ver no outro o que não se conquistou ainda dói. Mas a alma sente. Ela sabe quando uma presença alimenta e quando esgota. Quando a conversa fortalece ou drena. E então começa a entender. Nem todo laço precisa ser rompido, mas alguns precisam mudar de forma. Às vezes, amar é seguir orando por alguém, mas reconhecer que a proximidade, naquele momento, faz mais mal do que bem. Existe uma dor que nasce do desencontro. Pessoas em ritmos diferentes, momentos diferentes, níveis de consciência e espiritualidade distintos. Quando isso acontece, o convívio começa a exigir esforço demais. O que antes era natural vira desgaste. Como tentar caminhar com alguém que quer correr quando você precisa andar devagar. Nessas horas, Deus age em silêncio. Ele não força afastamentos. Ele permite que as circunstâncias façam o que precisa ser feito. Uma rotina que muda, uma conversa que não acontece, um interesse que diminui. E quando a gente se dá conta, aquilo que era tão presente já não ocupa mais tanto espaço. Não é castigo, é cuidado. Como o jardineiro que poda o galho que não dá fruto. Não por rejeição, mas para que a árvore cresça mais forte. A poda dói, mas prepara para uma nova estação. Certos afastamentos são podas necessárias. Cortes que evitam que a raiz apodreça. Com o tempo, essa paz na ausência deixa de parecer frieza. Ela se revela como preservação.
Era o coração respirando, a alma encontrando descanso depois de tanto ruído. Era Deus criando um novo espaço interior. E talvez seja exatamente isso que você esteja vivendo agora. Alguém se afastou. As conversas diminuíram. A convivência ficou pesada. Você sente falta, mas também sente alívio. E isso te confunde. Mas, no fundo, algo em você sabe que esse processo tem um sentido. Não quer dizer que essa pessoa saiu da sua vida para sempre. Quer dizer que, por agora, a distância é necessária. Serve de proteção, de reorganização, de amadurecimento. Deus aproxima para ensinar, afasta para preservar. Os dois movimentos fazem parte do mesmo amor. Às vezes, o maior gesto de cuidado é respeitar o silêncio. É confiar que, se for para continuar, a vida trará de volta. E será diferente, mais leve, mais verdadeiro, mais maduro. Até lá, o coração vai aprendendo a se apoiar mais em Deus, a encontrar nele a paz que antes buscava em outras presenças. Esse é um caminho de crescimento real. Aprender a amar sem se perder, perdoar sem se anular, confiar sem controlar. Um caminho que exige coragem, mas leva a uma liberdade interior que antes parecia impossível. À medida que o afastamento acontece, algo começa a se revelar por dentro. No início, o sentimento é confuso, parece perda. Ecoa uma pergunta repetida no peito. Por que isso está acontecendo comigo? Mas o tempo passa, o silêncio se prolonga, a poeira das emoções começa a baixar. E então, aos poucos, a alma percebe que já não vive em alerta constante. Já não precisa medir palavras a todo momento. Já não carrega aquela tensão invisível que antes rondava cada encontro, cada conversa, cada tentativa de agradar. O corpo sente também. O sono fica mais leve, a respiração aprofunda, o coração desacelera. Surge uma constatação difícil de ignorar. Por mais importante que fosse aquela relação, ela também era fonte de desgaste. Existia ali uma cobrança silenciosa, uma expectativa escondida, um jogo invisível de aprovação e desaprovação que drenava forças. Não era amor pleno, mas também não era paz. Dentro da família, a gente cresce achando que precisa suportar o que machuca, só para manter o vínculo. Aprende a se adaptar, a engolir, a ceder, e isso vira um padrão. Só que chega uma hora em que a alma pede outra coisa. Ela quer verdade, quer coerência, quer espaço para existir sem precisar se encolher para caber no mundo do outro. Quando alguém começa a se fortalecer por dentro, a se aproximar mais de Deus, a se curar, a se conhecer melhor, essa transformação não passa despercebida. Mesmo sem ser dita, ela é sentida. E nem todos lidam bem com isso. Alguns admiram, outros se incomodam. Não por maldade, mas porque o crescimento de alguém escancara paralisias que o outro não consegue enfrentar. E esse desconforto se expressa de forma sutil, uma ironia, uma crítica disfarçada de piada, um conselho enviesado, um comentário que tenta desvalorizar o que está sendo construído. Não é algo que se prova com facilidade, mas é o suficiente para deixar uma sensação constante de não ser bem-vindo por inteiro. E a alma sente, ela percebe quando precisa se justificar sempre, quando precisa explicar sua fé, sua mudança, sua busca, como se estivesse em julgamento. Isso cansa, cansa fundo. E é daí que nasce o afastamento, não como castigo nem como rejeição, mas como defesa, como proteção do que está nascendo por dentro. Deus, que conhece tudo, vê além das palavras. Ele enxerga as intenções escondidas, os sentimentos não resolvidos, os pensamentos que ninguém verbaliza. E por amor, permite que a vida se reorganize, às vezes com mudanças visíveis. Outras, apenas deixando que a sintonia desapareça aos poucos. Não é que o amor acabe, ele só muda de forma. Sai da convivência diária e entra na intercessão silenciosa. A presença física dá lugar à oração. O diálogo constante vira pedido de bênçãos. Dói, mas purifica.
Ensina a amar sem tentar controlar. Ensina a confiar sem exigir. Ensina a manter o vínculo, mesmo que à distância. Nem todo mundo sabe amar de longe, mas quem aprende, amadurece. Esse amor que não cobra, não invade, não força, entende que cada um está num tempo diferente. E aceita que os caminhos nem sempre seguem no mesmo ritmo. Nesse processo, nasce uma lição importante. A paz é um sinal espiritual. Quando a sua paz aumenta com a ausência de alguém, não é desamor. É só um alerta de que aquela presença, naquele momento, estava desalinhada com o que Deus estava cultivando em você. E Deus, sendo Pai, não ignora isso. Ele não quer que vivamos em ambientes que pouco a pouco apagam nossa luz. Ele cuida até quando permite a distância. Com o tempo, a pessoa entende que não precisa provar nada. Não precisa justificar fé, mudanças ou decisões. Ela simplesmente vive. E nessa simplicidade, descobre uma liberdade interior que só nasce quando algo foi curado por dentro. Nesse ponto, o coração começa a agradecer. Mesmo sem entender tudo, agradece. Pela proteção, pela reordenação, pela poda que doeu, mas que abriu espaço para frutos novos. Frutos de maturidade, serenidade, confiança, intimidade com Deus. Talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez sinta falta de alguém, mas também esteja notando como sua alma respira melhor, longe de certos pesos. Isso não te faz frio. Só mostra que você está aprendendo a respeitar seus próprios limites e a confiar mais em Deus, porque Ele não afasta por crueldade, afasta por amor. Não tira pessoas para punir, mas para preservar. Não cria distância para ferir, mas para curar. Mesmo quando não entendemos, Ele continua agindo em silêncio a seu favor. Se tudo isso faz sentido para você, talvez seja um sinal de que não está sozinho. Há muita gente atravessando processos parecidos, tentando entender o que Deus está fazendo, tentando encontrar paz no meio da saudade. Se sentir no coração, fique à vontade para caminhar com a gente. Compartilhar o que você viveu, o que sentiu lendo essa mensagem. Às vezes, escrever é aliviar o peso. E pode até ajudar alguém que está passando pelo mesmo. Se quiser seguir recebendo essas reflexões, se inscreva no canal. Aqui, cada história é acolhida com respeito e cada caminho é visto com carinho. Chega um ponto no caminho em que a dor do afastamento começa a dar lugar a um entendimento mais profundo. Não é porque ficou fácil, mas porque a alma começa a enxergar com outros olhos. O que antes parecia só perda começa a ser percebido como livramento. Não no sentido de desprezo, e sim como uma forma silenciosa de proteção. A pessoa compreende que algumas presenças, mesmo familiares, ocupavam um espaço interior que só Deus poderia preencher de verdade. Quando alguém se afasta, deixa um vazio, e esse vazio dói. Mas também revela onde a gente vinha apoiando nossa segurança, onde buscava validação, onde tentava se sentir pertencente. Sem perceber, muitos constroem a própria identidade a partir do olhar do outro, principalmente dos mais próximos. E quando esse olhar desaparece, tudo parece ruir por dentro. É aí que Deus começa a reconstruir a pessoa, do zero, de dentro para fora, não mais baseada na aprovação alheia, mas na certeza íntima de ser amada por Ele. Esse processo é discreto, não tem grandes sinais externos, acontece nos bastidores da alma, nas noites longas, nos pensamentos que não se aquietam, nas orações ditas entre lágrimas, nos silêncios onde tudo parece incompreensível. Mas aos poucos, algo vai sendo restaurado. A dependência emocional vai cedendo lugar à confiança. A necessidade de agradar perde força diante do desejo de viver com verdade. E a insegurança começa a ser substituída por uma paz que não depende mais da presença constante de ninguém. É nesse momento que muita gente descobre uma intimidade com Deus que antes não existia. Com o barulho de fora silenciado, a voz interior começa a ser ouvida. Com menos pressão externa,
a vontade divina se destaca. O afastamento vira deserto. E no deserto, onde tudo parece seco, a presença de Deus se torna mais nítida, mais real, mais próxima. No silêncio, velhas memórias reaparecem. Conversas, olhares, gestos, pequenas feridas que vinham sendo reabertas sem parar. Palavras que diminuíam, atitudes que desvalorizavam, julgamentos sutis. Nada gritante, mas o suficiente para exaurir a alma. Com a distância, esse cansaço se transforma em descanso. Uma leveza nova começa a ocupar o lugar que antes era tensão. E com o tempo, nasce o perdão. Não aquele perdão automático dito da boca para fora, mas um perdão real que brota quando a pessoa entende que cada um age a partir das próprias dores, medos e limitações. Ela percebe que muitas atitudes que machucaram não vinham de maldade, mas de feridas não tratadas, de inseguranças antigas, de dificuldades em lidar com a transformação do outro. Quando esse perdão chega, algo se solta por dentro. A raiva enfraquece, o peso diminui, a tristeza vira compaixão. Não aquela compaixão que se anula, mas uma que reconhece a humanidade de todos, inclusive a própria. A pessoa começa a desejar o bem, mesmo de longe, mesmo sem retomar a convivência, passa a rezar por quem se afastou, a entregar a Deus, a confiar que cada um está no seu próprio processo. Esse movimento liberta, porque rompe com o ciclo do ressentimento, enquanto há mágoa, há ligação. Enquanto há rancor, o vínculo ainda pesa. Mas com a entrega, com o perdão sincero, a alma se abre para seguir, para crescer, para florescer em paz. Nesse ponto, tudo começa a fazer mais sentido. A pessoa entende que Deus não tirou ninguém à toa. Cada afastamento teve um motivo, cada silêncio foi um cuidado, cada mudança foi preparação. Mesmo sem saber o que vem pela frente, ela começa a confiar. Confiar que está sendo conduzida, que não está sozinha, que mesmo com algumas presenças ausentes, Deus ficou e continuará ali. Essa confiança gera uma paz diferente, uma paz que não depende das circunstâncias, que caminha junto da saudade, mas não é dominada por ela. Uma paz que acolhe o passado, vive o presente e entrega o futuro nas mãos certas. Talvez você esteja exatamente aí agora, talvez ainda doa, talvez ainda exista um aperto no peito quando lembra de alguém, mas talvez também já esteja sentindo essa paz estranha, essa calma que chega mesmo em meio à ausência. Se for assim, saiba, isso é cura. É sinal de que Deus está trabalhando dentro de você com amor e profundidade. Antes de seguir, quero te dizer algo com sinceridade. Se essa mensagem conversa com a sua história, se toca em feridas que você está tentando entender, considere continuar aqui. Esse espaço é para gente real, com dores reais, que busca fé, entendimento e consolo. Se sentir no coração, se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que fortalecem a alma, que ajudam a encontrar luz nos dias escuros. E se quiser, compartilhe um pouco da sua história nos comentários. No seu tempo, do seu jeito, fale sobre o afastamento que viveu ou está vivendo, o que aprendeu, o que doeu, o que começou a sarar. Talvez sua experiência seja exatamente a palavra que outra pessoa precisa ler hoje para não desistir. Aqui, cada história é acolhida com respeito, cada dor é levada a sério e cada passo de fé tem valor. Chega um momento em que o coração já não briga tanto com o que aconteceu. A saudade continua, ainda há dor em alguns cantos, mas o desespero por respostas vai ficando para trás. A pessoa começa a perceber que nem todas as perguntas serão respondidas com palavras. Algumas só se explicam com o tempo. E certas curas não nascem de conversas, mas de entrega. É aí que acontece algo profundo, a aceitação. Mas não aquela aceitação fria, resignada. É uma aceitação madura, que entende que nem tudo precisa ser resolvido agora, nem tudo precisa voltar a ser como era. Nem todo laço precisa retomar sua forma antiga.
A alma aprende que alguns ciclos se encerram para que outros possam começar, e que insistir em portas que Deus já fechou só atrasa o caminho até as que Ele ainda vai abrir. Com esse novo olhar, a pessoa volta ao passado e reconhece: se o afastamento não tivesse acontecido, talvez ainda estivesse presa a velhos padrões, a carências antigas. Há uma vontade constante de agradar, de se moldar, de buscar aprovação, mesmo que isso custasse a própria paz. A distância revela algo valioso: a liberdade de ser quem se é diante de Deus, sem máscaras, sem medo, sem precisar se reduzir para caber na vida de ninguém. Essa liberdade não chega fácil. Ela vem com lágrimas, com noites silenciosas de conversa com Deus, com memórias que surgem do nada e fazem os olhos se encherem. Mas junto da dor vem também uma nova força. Uma força serena, que não se impõe, mas sustenta, que sussurra lá dentro: você não está só, você está sendo cuidado. Aos poucos a pessoa entende que o amor não desapareceu, ele apenas mudou de forma. O que antes era cuidado em presença vira oração. O que antes era conversa vira intercessão. E isso é mais profundo, porque entregar alguém a Deus é confiar que Ele cuida melhor do que nós jamais poderíamos. Nesse ponto, nasce uma esperança leve. Não a ansiedade de querer tudo de volta, mas a confiança de que, se houver reencontros, eles virão no tempo certo, com mais cura, com mais humildade, com mais verdade. E se não acontecerem, tudo bem também, porque a alma sabe que fez o que podia, amou, perdoou, entregou e seguiu com fé. O mais bonito é que, ao deixar ir, a alma não se esvazia, ela se enche da presença de Deus, agora mais consciente, mais próxima. Ganha uma segurança que já não depende de ninguém, apenas da certeza de ser amada, guiada e protegida por aquele que nunca sai de perto. E essa certeza muda tudo. Muda a forma de se relacionar, muda o olhar para o passado, muda a forma de esperar pelo que virá. Quem passa por esse processo já não vive mais com medo de perder, porque entendeu que o essencial sempre permanece. E o que foi embora é porque já não seguia no mesmo passo, na mesma direção, na mesma luz. Se um dia esses familiares voltarem, o coração que amadureceu saberá acolher sem cobranças, sem feridas abertas, sem a necessidade de longas explicações. Vai acolher com misericórdia, com respeito pelo tempo do outro, com a compreensão de que cada um desperta quando está pronto. E se não voltarem, haverá paz também, porque já foi entendido que Deus nunca tira sem antes preparar algo maior dentro de nós. Antes de terminar, quero te convidar a um gesto simples, mas verdadeiro. Se sentiu que essa mensagem falou com você, com sua história, com sua dor, permaneça por aqui. Se inscreva no canal não como quem consome conteúdo, mas como quem caminha junto. Aqui, a fé não é palco, é processo. E os processos ficam mais leves quando compartilhados. Se quiser, compartilhe nos comentários um pouco da sua experiência. Fale sobre o afastamento que viveu ou está vivendo. Diga o que doeu, o que aprendeu, o que está começando a mudar dentro de você. Pode ser que o que você escrever seja exatamente o que alguém precisa ler hoje para atravessar a própria noite com esperança. Você não está só. Deus está trabalhando, mesmo quando tudo ainda parece confuso. E o que hoje se sente como perda, amanhã será entendido como cuidado. Confie, o tempo vai revelar o que agora só se pode sentir.